que... Bom, eu acho que o pessoal que está aqui, eu acho que todo mundo conhece o Cadore ali, mas vou apresentar o Cadore assim, muito rápido. Né? Cadore fez, tanto como aluno de graduação, mestrado e doutorado, participou do grupo ali. Hoje ele é professor da Escola de Educação Física aí da URGS, né? Pesquisador PQ, né? E tem uma vasta experiência e uma vasta produção, né? Ainda ontem estava com aquele esquema agora que eu falei que tu é PQ, né? Estava pensando ali já na live de quarta-feira ali, se bem que eu resolvi não fazer roteiro, né? Mas estava vendo assim atualmente dos 95 PQs do Brasil, né? 4 fizeram a formação toda dentro do grupo ali e tem mais 5 que participaram em algum momento do grupo ali, né? Então nós estamos com índice bom ali de 95, nós estamos com 9 ali, que dá 10% dos pequenos do Brasil aí que passaram pelo grupo, né? E o Cadore é um desses ali, foi o pessoal que realmente viveu no grupo por bastante tempo, que nem o Cadore ali, foi o primeiro depois de mim, né? Depois aí veio a Tine, aí veio o Tartaruga. Não, tu e a Tine foram no mesmo ano, né? Tu diz entrar como PQ? É. Sim, juntos, acho que no mesmo processo. No mesmo processo ali, esse ano entrou o Tartaruga ali, né? Bom, pessoal, então hoje nós temos um bate-papo aí com o Cadore. Cadore, aí tu diz como é que tu quer, se tu quer que te interrompam conforme tu está falando, ou tu quer fazer toda a apresentação e só que te interrompam no final. Não, Depende da algo que depende do gosto da pessoa, a gente faz de um jeito ou do outro. Tu que como manda. ficar melhor para vocês. Em determinados momentos, eu já vou avisar, eu vou me levantar aqui, vou até a porta para fechar ou abrir, que é quando meu cachorro quiser entrar ou sair do quarto antes que senão ele vai ficar derrubando a porta aqui fazendo barulho, entendeu? Mas pode ser como vocês preferirem. Não é só o teu, tem o da Ana, da Rochelle, da Cláudia. Foi só eu falar, eu já comecei a ouvir umas pancadas do lado da porta aqui. Uma Bom, matilha aí de cães aí que mas tudo como com vocês preferirem, pessoal. já. Se quiserem esperar Não, ou se acho que quiserem interromper, pode interromper. e agradecer aí, Cadore, a tua disponibilidade ali, a hora mesmo que eu falei no primeiro momento aí, tu aceitou vir bater papo aí, ajudar na formação do pessoal e melhorar nossas respostas ali para os revisores. Tudo contigo. Tá, é só compartilhar a tela, né? Isso. Deixa eu achar aqui. Normalmente é bem embaixo. Tá. Deixa eu só reproduzir a apresentação dos slides. Bom, tá todo mundo enxergando? Sim, perfeito, ótimo. Certo. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, né, do CRU, é um convite que me deixou muito feliz. Como o CRU falou, né, eu tenho uma longa história no GPAT, 10 anos trabalhando, e não só trabalhando vinculado, mas 10 anos vivendo o grupo todos os dias, né? Gostava de chegar bem cedo na antiga sala 208, né, Cru? Isso. Lá do laboratório, que era a melhor hora para escrever e muitas vezes também saía bem tarde quando não tinha coletas, assim, acho que tenho certeza que continua até hoje, né? Acho que das poucas vezes que eu matei reunião da sexta, eu levei bronca, né? Eu me lembro que uma vez eu liguei da Estrada do Mar pro CRU, dizendo que estava indo para a praia e ganhei uma bronca.
E é muito legal ver essa história, né, já ter continuado 8 anos depois, as reuniões de sexta-feira, em plena pandemia. É muito bacana e para mim é um prazer, assim, tá? O GPAT aí tem um lugar muito especial no meu coração. E, assim, o assunto de hoje, de certa forma, me ajuda a trazer algumas memórias, porque o Cruel pode me corrigir se eu falar alguma incorreção, mas é, falar de escrita científica para mim é um prazer e eu gosto de ler e gosto de acompanhar as trajetórias de alguns parâmetros, como citações, produções, e a coisa mudou muito, né? Do tempo que eu entrei na graduação e para o tempo para os dias de hoje. Então, eu me lembro que o primeiro artigo que eu publiquei, eu comecei a escrever uma revisão sobre densidade mineral óssea, lembra, Cru? Que eu era o meu co-orientador no grupo, né? O cara que eu trabalhei assim nos projetos quando eu entrei na iniciação científica foi Michel Brentano. E aí eu fazia umas resenhas de artigo para o Michel. Naquela época o Google Tradutor era uma porcaria e eu até agradeço por causa disso, né? Porque hoje eu vejo que os alunos têm o recurso do Google Tradutor e facilita muito. O Google Tradutor funciona ótimo, mas ao mesmo tempo prejudica muito a leitura deles de artigo científico em inglês, prejudicando a leitura, prejudica também a capacidade de desenvolver a escrita, certo? E eu posso falar de cadeira, se vocês pegarem as minhas redações, quando eu estava estudando para o vestibular da Contábeis, lá que eu fiz a faculdade, eu escrevia muito mal. Eu fui um péssimo aluno de português, peguei recuperação em português praticamente em todos os anos, mas eu aprendi a escrever lendo artigo científico. E enfim, tive a oportunidade de escrever muitos, né, na minha carreira, e tudo se deu enfim, a toda a estratégia que foi naquele momento, não sei como é hoje, de estimular que a gente fizesse resenha de artigo, que a gente apresentasse artigo e que a gente escrevesse, né? Então, naquela época, me foi feito o desafio de escrever uma revisão sobre densidade mineral óssea. Eu comecei a escrever, fazer as resenhas e escrever em 2002, e esse artigo foi publicado em 2005. Então, vejam como eram diferentes os tempos em que tu começava a escrever alguma coisa e efetivamente publicava. E, inclusive, eu comecei a me dar conta na época que demorava muito para mim chegar à leitura do Cruel, antes tinha que passar pela leitura do Michel. E quando eu me dei conta que o processo era muito mais rápido, se eu fosse direto no Cruel, né, eu comecei a pular o Michel e ir direto no Cruel. Na época deu um pouquinho de bronca, mas tudo bem, eu acho que eu tomei o caminho certo, né? O feedback começou a ser mais rápido. Mas não por causa do Michel, mas simplesmente porque pulava uma etapa, né? E aí eu comecei a trabalhar mais diretamente sob a orientação do Cruel, e depois eu vou trazer uma parte do conteúdo. Antes de chegar na resposta aos revisores, eu quero trazer um pouco da minha estratégia para a redação científica, e que, para minha surpresa, quando eu busquei embasar minha estratégia e ver se ela era embasada, eu encontrei literatura. E eu quero trazer um pouquinho isso, eu vou voltar a falar dessa relação com o Cruel no início da minha carreira. E eu me lembro, na época, gente, assim, era publicar um artigo internacional. Hoje é corriqueiro, todas as semanas eu, com muita alegria, vejo alguém do GPAT ou de outros grupos postar lá nas redes sociais um artigo aceito e publicado. Na época, era uma vitória enorme. A gente submetia artigos por carta e recebia meses depois a resposta dos revisores ou do editor por carta. Eu me lembro da alegria de ter o meu primeiro artigo internacional aceito no Journal of Strength and Conditional Research, recebendo uma carta assinada em punho pelo editor, que era o William J. Kramer. Então eram tempos muito diferentes, né? E eu acho que o Cruel, me corrija se eu estiver errado, aproveitando toda a base, né, que os professores anteriores, entre eles o Cruel, nos deram. Eu faço parte da geração meio que foi pé na porta, né, Cruel, que tinha ali eu, a Tini, Stephanie, Marcos Tartaruga, Leonardo Tartaruga, de outros grupos, o Felipe Carpes, Fernando de Fenteller, que começaram a colocar os artigos internacionais. E até eu me lembro assim, o Cruel falando assim, instigando a gente assim, falando do Carpes e do Fernando de Fenteller, falando, pô, os caras botaram
sei lá, 5 artigos já, e nós olhávamos assim, pô, vamos correr atrás, né? Porque e hoje a gente fala nisso, Orlando Laitano, próprio Giovanni Cunha, que é professor da ESEF. Hoje a gente tem um grupo de alunos dessa época, de bons amigos, e a gente lembra com muito carinho de como eram diferentes os tempos de hoje. Mas, enfim, se for para ficar contando história aqui, eu vou perder a tarde inteira e vocês vão ficar bravos comigo. Então, essas histórias, elas ficam até melhores para uma mesa de bar, né, Cru? Então, vamos adiante. Gente, eu vou falar brevemente sobre quantidade e qualidade de pesquisa no Brasil especificamente, e vocês vão entender por quê. Eu vou falar um pouco sobre um conteúdo esperado por sessão em artigos, e é quando eu pretendo trazer um pouco cru na conversa. E aí, falar em estratégias de redação, o que eu considero uma sequência lógica, e isso está embasado também, descobri depois. E depois, enfim, vou falar das minhas estratégias, daquilo que eu aprendi e aprendi do meio do doutorado até hoje. E hoje, tendo revisado para mais de 60 revistas científicas, digamos que eu aprendi o porquê um dia me disseram que era melhor fazer da forma com que eu faço até hoje, certo? Tendo a visão de revisor. Bom, gente, aqui vocês veem na tela os artigos científicos por país, né, entre os 21 mais produtivos publicados de 2013 a 2018. Quem quiser, eu posso disponibilizar esse material. Isso é um documento da CAPES, se não me engano, ele é de 2019. Tá? Então, a gente vê que a maior potência em termos de produção científica é os Estados Unidos, certo? Com 2 bilhões, 658 milhões e 867, aliás, desculpa, 2 milhões, né? 658.867 artigos. A China, né, já saltou para o segundo lugar, e a gente tem, principalmente nessa ocasião da pandemia, a gente tem ouvido falar muito mal da China e da falta de transparência e dos problemas que alguns artigos publicados com dados oriundos da China têm gerado, inclusive retratação de artigos. A gente ouviu falar em retratação de artigo na Lancet essa semana, certo? Bom, mas antes que a gente crie um preconceito científico em relação à China, que eu não estou dizendo que não tem que criar, mas eu preciso dizer também que a maior potência em publicações do mundo, que é os Estados Unidos, também é o campeão em retratações de artigo. Então, na verdade, falsidade ideológica, entre aspas, falsidade científica, má fé, erros grotescos que geram retratações de artigo, não são exclusividade da China. O Brasil entrou nessa lista quando entrou na lista dos países que mais publica, nós estamos em 13º, mas ainda não encabeça essa lista e espero que nunca encabece. Mas olha ali, o Reino Unido é o terceiro, também está entre os 3 países com maior número de retratação de artigos. Então, gente, eu quero chegar, mas antes de eu chegar onde eu quero chegar, eu vou falar um pouquinho de qualidade de artigos agora. Esses 2 graus... Oi? E essa discussão hoje no grupo dos PQs foi bem forte, né? Sobre retratação de artigos, né? Exato, exatamente. Discussão ali, umas 2 horas mais ou menos, o pessoal discutindo sobre isso. Com certeza. É um tema bem recorrente. Assim, gente, já que eu falei em retratação e não vou voltar a falar assim, né, não vou muito por aí, mas é importante a gente, quando está em carreira, quando está em formação, a produção científica, como você sabe, não é novidade, ela é muito importante, certo? E às vezes a gente pode ir de uma maneira desenfreada, colaborar com um monte de gente para aumentar essa produção. Só que a gente sempre tem que ter cuidado, e uma coisa que hoje eu faço é, se eu não conheço, se eu não tenho referência das pessoas que me convidam para fazer uma colaboração, e a colaboração ela me interessa num primeiro momento, eu hoje peço para ver o banco de dados. Isso não tira a chance, eu não estou acusando quem me oferece, é uma questão de proteção minha também. Isso não tira a chance de que um artigo com o teu nome saia publicado sem que os dados não tenham sido
fabricados, mas isso reduz a chance de daqui a pouco ser cometido um erro grosseiro, certo? Em uma única célula de Excel, que pode distorcer totalmente os dados, e isso não diminui a chance daqui a pouco de tu ter o teu nome em uma lista de autores que daqui a pouco estão usando de má fé para aumentar a sua produção. E isso é uma mancha muito feia na carreira de um pesquisador. E às vezes tu não tem nada a ver, tu não tem culpa nenhuma, tu não teve qualquer intenção, mas tu simplesmente assinou um artigo que tem uma grande quantidade de erros que resulta na sua retratação, ou quem sabe até num caso pior, que felizmente não é tão comum assim, de dados fabricados, né, Cru? Então, a gente tem que ter muito cuidado ao expandir a nossa produção científica. Eu sei que o grupo, o GPAT, ele tem uma máquina de produção científica, então vocês têm a felicidade de colaborar em vários projetos e precisar muito pouco de colaborações externas, mas elas são positivas, e vocês vão ver agora o porquê que elas são positivas. Só que a gente tem que ter cuidado nas colaborações que a gente entra. Então, gente, falei antes ali de qualidade, desculpa, de quantidade, e agora eu quero falar um pouquinho de qualidade. A gente tem à esquerda o gráfico onde tem os top 1% de artigos mais citados do mundo, e à direita os top 10%. Então, vejam vocês que o Brasil teve um crescente aumento na qualidade, certo? De 2013 até 2016 foi quando a gente alcançou o nosso pico de qualidade. O que eu chamo de pico de qualidade? A gente teve uma contribuição em torno de 1,0 alguma coisa de % dos artigos 1% mais citados, certo? E a média mundial é 1%. Então, assim, nós estivemos um pouquinho acima da média. E hoje a gente já caiu quase ao mesmo ponto de 2013, certo? E, claro, isso tem muito a ver com política de fomento à ciência, com acabar recurso para a ciência. Certo? Tem influência, sim. E hoje a gente contribui com 0,8%, certo? Dos top 1% de artigos mais citados. Se alguém tiver alguma dúvida nesse parâmetro, por favor, aí me interrompa, certo? Se a gente olhar o gráfico da direita, a linha vermelha, são os top 10%. Então, o Brasil também, da mesma forma, teve um crescimento, chegando a contribuir com quase 8%, certo? Dos artigos, 8% dos top 10% de artigos mais citados. Nesse parâmetro, certo? A gente nunca chegou perto da média mundial, que é de 10%. Então, vejam vocês que, embora tenhamos qualidade suficiente para estar acima da média mundial nos top 1%, a gente precisa ainda de um trabalho mais sólido na ciência, certo? Para marcar mais presença nos top 10%. Fazendo uma analogia, é a mesma coisa dizer que daqui a pouco amanhã a USP, a UFRJ e a URGS entrem entre as 10 universidades principais, entre os top 10 universidades do mundo, que a gente está bem longe disso, certo? Mas todas as outras não entrassem entre as 100. Então, o melhor para a ciência do Brasil talvez não fosse ter as 3, claro que isso é positivo, não estou dizendo que não é, mas não fosse ter as 3 entre os 10, e sim ter 20 universidades entre os top 100, certo? Aí ia representar uma qualidade científica, no caso, fazendo analogia com universidades, uma qualidade de ensino superior mais generalizada e não tão pontual. E é importante a gente falar um pouco sobre qualidade nos artigos, e depois eu vou fazer o link com a questão da redação científica e resposta aos revisores. Por quê? Porque a gente vive um momento de questionamento da ciência brasileira a partir, e eu não quero falar em política, mas a partir das declarações do próprio presidente, o Brasil não tem ciência. Se tu não tem um mínimo de conhecimento, tu até acredita nisso, certo? As universidades não fazem ciência. Na verdade, e aí as que admitem que fazem ciência, que nós fizemos ciência, falam que a ciência é de baixa qualidade. Corrigindo, nós fazemos sim ciência de baixa qualidade, mas também a gente faz de média e a gente faz de alta. E esse documento que eu estou mostrando para vocês aqui, ele prova isso, que o Brasil, como qualquer país do mundo, e claro que a proporção vai variar, mas o Brasil produz ciência de baixa,
de média e de alta qualidade também. Bom, se eu fizer muita gente que fala que o Brasil produz ciência de baixa qualidade, sim, embasa a sua opinião nesse gráfico, certo? Esse gráfico, gente, ele traz onde o Brasil se encontra no CNCI, que é o impacto de citação normalizado da categoria. É mesmo que colocar todas as áreas em um mesmo indicador de citação, permitindo que áreas mais e menos citadas possam ser avaliadas com o mesmo índice. Se a gente olhar a posição do Brasil, embora o Brasil produza mais qualidade do que os seus pares na América do Sul, desculpa, mais quantidade, como, por exemplo, Chile, Colômbia, México, Argentina, vejam vocês que em termos de qualidade geral, vem Colômbia, o Chile, a Argentina e o México, por exemplo. O México está igual ao Brasil, mas Argentina, Colômbia e Chile, que são nossos pares na América do Sul, estão, em termos de qualidade, à frente, certo? E isso até é curioso, falando da Argentina, porque, por exemplo, a Argentina, ter doutorado não significa ter um melhor salário mesmo nas universidades públicas. Os professores não são tão estimulados como nós no Brasil somos. Aqui, sem doutorado, a gente nem entra numa universidade pública, praticamente. E mesmo assim, eles têm uma qualidade geral. Por que eu estou chamando a atenção do geral? Porque esse CNCI, ele é um indicador. Então, eu olhando isso, eu diria, bom, em quantidade, a gente está à frente de Argentina, Chile e Colômbia. Em qualidade geral, a gente está abaixo de Argentina, Chile e Colômbia. Mas isso é muito simplista, certo? Nos top 1% de artigos mais citados. E agora eu já vou mostrar porque isso é muito simplista. Vejam vocês a quantidade de trabalhos, certo? Por área no Brasil. Então, a gente vê que as ciências da saúde, onde nós estamos inseridos, ela tem 82.406 trabalhos entre 2013 e 2018 e um CNCI médio de 0,96, ou seja, a gente está quase na média mundial, o que é bom, certo? Outras áreas, como ciências biológicas, estão muito abaixo, 0,74. 0,90 das ciências exatas e da terra, 0,71 das ciências agrícolas, 0,76 da engenharia, 0,82 na área multidisciplinar. E agora a coisa mais curiosa, as pessoas batem muito nas ciências sociais e humanas, certo? Agora, olha só, o CNCI das ciências sociais e humanas, 1,03 e 1,00. Ou seja, o CNCI mais alto do Brasil são das áreas sociais humanas. Então, na verdade, quando a gente fala que as áreas sociais humanas só fazem pesquisa inútil, na verdade, a gente está generalizando e sendo preconceituoso, certo? Eu sei que não é uma coisa comum de se falar isso. Eu falei isso porque isso é uma das bandeiras de quem quer desfazer da qualidade da ciência brasileira. E quando a gente fala em qualidade, vejam só, eu já saí de um valor de 0,8 e expandi por área. Eu vou expandir também por universidade agora, certo? E uma das coisas muito importantes, e é um fator de influência na produção e na qualidade da produção, está na coluna mais da direita, do percentual de colaboração internacional, certo? Então vejam que as ciências da saúde têm 34% da colaboração. Ah, mas espera aí, as biológicas têm 37% e tem um CNCI pior. Eu falei que é um dos fatores, mas não explica tudo, certo? Então, as ciências sociais aplicadas e humanidades têm abaixo também 30% e tem um CNCI maior. Por quê? Porque é apenas um fator, certo? Agora, olha só, esse quadro aqui mostra, vou molhar o bico de babei. Esse quadro aqui mostra a quantidade de trabalhos, certo? Por universidade, por área. A gente vê que a USP é uma lavada nas outras universidades, especialmente nas ciências da saúde. Produz muito. 21 mil trabalhos. Onde é que está o URGS aí? Nós estamos ali com 5.199 trabalhos, certo? Agora vamos para a qualidade. E aí, de novo, eu quero chamar a atenção. Como é simplista a gente dizer que o Brasil faz ciência de baixa qualidade. Aqui é o CNCI por área e por universidade. E vejam como isso varia, a área em cada universidade. A USP estava top, né, na área da saúde em termos de produção de trabalho. Olha como é que é o CNCI da USP, onde é que ela está aqui, 1,18. Está bem o CNCI da USP em relação à qualidade de trabalho.
Mas vamos ver o CNCI da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1,50. O que significa? Que na área das ciências da saúde, a URGS ela tem uma quantidade de citação 50% maior do que a média mundial. Ou seja, em ciências da saúde, a gente tem produção científica de altíssima qualidade na URGS, certo? Então, vejam como é muito simplista alguém chegar e dizer assim, olha, a qualidade da pesquisa no Brasil é baixa. Não, peraí, cara pálida, vamos olhar. É sim baixa em alguns setores, como, por exemplo, 0,59 na UNB em ciências agrárias. Concordo, certo? Agora, vamos olhar ciências agrárias, por exemplo, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 1,09, quase 10% acima da média mundial. Então, é muito complicado, certo? A gente fazer uma análise geral, porque a gente mora num país continental, com muitas instituições, e cada instituição é gigante. A URGS é gigante, tem muitas áreas, e a qualidade varia de área para área dentro da própria URGS, certo? Mas, bom, o porquê que eu estou falando de quantidade e qualidade de artigos? Gente, porque as revistas científicas, elas estão lotadas, lotadas. Eu recebo e-mail todos os dias, 2, 3 convites para revisar artigo, certo? Quando começou a pandemia, que eu estava me organizando em me tornar produtivo e me organizando para, digamos, tentar trabalhar a mesma coisa que eu trabalhava, podendo ser presencialmente, não tendo que dar aula, eu comecei a aceitar tudo quanto é revisão. Eu revisei para excelentes revistas, certo? Só que eu comecei a me dar conta que é o seguinte, daqui a pouco eu estava com uma pilha de 6 na minha mesa e eu não conseguia baixar essa pilha. Hoje em dia eu estou negando todas já, porque já saturei. Então as revistas estão lotadas. Um artigo que não tem qualidade, gente, certo? Um artigo que não tem, que tem uma qualidade. Eu quero não ter qualidade, é óbvio, mas eu quero ser mais específico. Um artigo comum, ou seja, que tem 10 outros trabalhos numa linha parecida, ele vai cair numa vala, ou seja, vai ter que ser escolhido um editor que recebe 10 artigos muito parecidos, com comparações parecidas, certo? Ele acaba podendo ser preterido, ele vai entrar. Certamente, se ele tiver qualidade, ele vai entrar em alguma revista, mas talvez não na revista que vocês queriam, talvez não na revista de maior impacto, certo? E por que talvez não? Porque, de repente, entre os 10, tem 3 ali de autores que ou são amigos do editor. Isso, a ciência não é pura, né, gente? Vamos combinar. Ou então, 3 de autores que têm uma sólida reputação naquela área. Então, o melhor é a gente sempre estar pensando lá na frente, sempre estar pensando em inovação, sempre estar olhando a literatura. Eu estudava muito envelhecimento, muito envelhecimento. Quando eu saí saí não, quando eu me licenciei, entre aspas, né? Nunca do GPAT para ir fazer meu doutorado de sanduíche, eu fui para lá para estudar o envelhecimento que eu estudava no Brasil. Quando eu cheguei lá, o assunto era outro. O assunto era ciências, era fragilidade. Era idoso de 100 anos, com síndrome de fragilidade. E coisa que eu demorei muito, e agora eu estou conseguindo me estruturar para estudar aqui. Mas o assunto já não é fragilidade lá. O assunto lá é o idoso hospitalizado, que eu tive a oportunidade de colaborar com alguns estudos. Mas, na verdade, já não é nem mais esse. É hospitalizados com fragilidade, nonagenários oncológicos. Então, assim, um laboratório de ponta, ele tem que estar sempre um passo à frente, sempre olhando qual vai ser a nova tendência. Se a gente olhar para os guias da OMS, a nova tendência hoje não é mais falar em capacidade funcional no idoso, é falar de capacidade intrínseca, que tem um componente de capacidade funcional. E essas terminologias, elas vão entrando na literatura, como um dia foi a polipatologia e a polifarmácia, e a gente, né, como agora, durante um tempo, certamente os primeiros, teve gente que conseguiu meter porcaria no New England Journal of Medicine, porcaria no Lancet. Olha quantas retratações já teve no Lancet da Covid. Por que essas porcarias entraram no Lancet? Certo? Por quê? Porque a Covid, ela foi a vedete durante um tempo. Quando todo mundo se estruturou e começou a produzir, e antes não tinha nada, a seleção começou a ficar, o sarrafo subiu muito, a ponto de que o que era porcaria foi retratado. Claro que foi retratado também por a gente não saber exatamente a origem dos dados, certo? Mas, enfim,
E dentre essa questão de ser diferencial, de ser diferente, não é só pensar um projeto com inovação, não é só pensar um projeto um passo à frente, é ser detalhista. E ser detalhista, para mim, é responder muito bem respondido, da forma mais polida, educada, e algumas más línguas dirão puxa saco, eu não nego, possível, certo? Mas depois eu vou entrar mais nisso, não quero adiantar, mas vou falar em resposta aos servidores, mas a questão de estar falando de qualidade, além de trazer informações assim sobre, né, digamos assim, o nosso ego, e a gente precisa valorizar o que a gente faz, ego assim brincando, mas valorizando o que a gente faz, e é importante a gente valorizar o que a gente faz, tendo esses números, né? Então, alguém poderia ser preconceituoso em relação à Universidade Federal do Sergipe. Olha a Universidade Federal do Sergipe nas ciências da saúde. Índice de citação, 2,68. Qual é a média mundial? 1,0. Certo? Nos top 1% artigo mais citados. Será que a Ciências da Saúde do Sergipe não faz ciência de qualidade? Eu tenho certeza que faz, né? Bom, e no PPG-CMH, sem citar nomes, obviamente, eu quero mostrar para vocês, deixa eu até me tirar aqui, que eu não estou conseguindo. Bom, consegui agora. Vejam vocês, a gente tem um professor que eu nem me lembro quem é. Quando eu preparei a aula, eu peguei 4 exemplos aleatórios, eu nem me lembro mais quem é essa pessoa. Mas vejam como as citações dessa pessoa, desse professor, cresceu muito de 2012 para cá. E as citações, elas não subiram, certo? No primeiro pico de produção desse professor. Então, vejam que a curva de citação desse professor, ela sim teve uma relação com a quantidade, mas ela começou a aparecer depois. Não necessariamente um ano mais produtivo em termos de quantidade é aquele que vai gerar o maior pulso de citação. Sendo a citação, claro que é questionável, porque uma área mais citada, por exemplo, pesquisa clínica, é muito mais citada do que uma pesquisa fisiológica de mecanismo e modelo animal. Isso é fato, certo? Mas em todas as falhas, o fator H, ações, ela é um indicador. Então, vejam só que para o índice de citação de alguém começar a subir, essa pessoa ela tem que ter uma certa consistência em termos de quantidade, mas tem que ter qualidade de pesquisa. Aqui um outro exemplo que segue a mesma linha. Então, vejam que o número de documentos teve alguns anos seguidos, 2 anos seguidos, de quantidade de artigo, certo? Mas o índice de citação, ele começou a aumentar 2, 3 anos depois. E para se tornar bastante citado, leva tempo. É possível passar um ano trabalhando muito bem e tendo publicações oriundas desse ano. Agora, ter bastante citações, ter qualidade reconhecida através de indicadores como o fator H, né, leva mais tempo, necessita um trabalho mais sólido. Tanto o Cru pode me corrigir, hoje em dia, simplesmente um número absoluto de artigos é uma coisa que hoje em dia não diz mais muito sobre, né, a barra de rolagem no PubMed, né, Cru? Não diz mais muito sobre a solidez da carreira de um pesquisador, certo? Hoje em dia, no Brasil, a gente passou dessa fase. Todo mundo hoje tem volume de publicações. Então, cada vez mais, gente, a gente tem que focar naquilo que é inovador, naquilo que tem qualidade, naquilo que é um passo à frente da literatura, porque isso vai ser igual a muitas citações, certo? Agora, obviamente, tem áreas, tá? Isso eu preciso fazer esse parênteses. Tem áreas que nunca vão ter um grande número de citações, porque, por exemplo, eu quero fazer pesquisa em handball. Bom, se eu fizer um bom artigo, ele vai ser citado. O problema é que o handball, para cada, sei lá, 100 pesquisadores que estudam o envelhecimento, talvez tenha um pesquisador que estuda handball. É óbvio que um excelente artigo de handball, ele não vai ser tão citado quanto um artigo médio sobre envelhecimento. Por isso que o CNCI ele é útil, certo? E, ao mesmo tempo, por isso que as citações não são um único indicador, mas são um indicador
importante, principalmente se a gente compara dentro das mesmas sub-áreas. O panorama atual do PPG-CMH, onde vocês estão inseridos ou estão querendo se inserir, o fator H médio do PPG é 9 e a mediana é 11, certo? 16 professores do PPG-CMH apresentam o fator H igual ou superior a 10, o que é muito bom. Então, assim, digamos que é bom. 4 professores possuem fator H superior a 20, gente, e isso é muito sólido, certo? Isso é muito sólido. Se vocês pegarem papas diárias do exercício no mundo, vocês vão encontrar fatores H, sei lá, 50 do top, do cara que, sabe, tá sempre inovando. Aí vocês vão encontrar outros na faixa de 40, muito poucos, muito poucos. E talvez alguns mais na faixa de fator H 30, certo? Então, para que vocês tenham uma ideia, a média dos PQs do Brasil na área 21 é um pouco superior a 7. Então, quer dizer, nós temos quantos PQs do PPG, no nosso PPG, Cruel? No nosso PPG agora, eu não me lembro, nós estávamos em 10, né? Mas uns perderam ali, entrou. Nós estamos numa faixa ali de 8, 9 PQs. Certo, 8, 9 PQs, certo? Só que nós temos 16 professores com fator H superior a 10, ou seja, a gente tem 16 professores que certamente produzem com mais qualidade do que a média dos PQs, porque a média dos PQs é inferior a 10. Claro que para ser PQ não conta somente a produção científica, embora ela pese muito, mas para ser PQ conta também a formação de recursos humanos, certo? Entre outros aspectos, internacionalização e etc. Mas em termos de produtividade, certo? Nós temos muito professores, eu acho que isso é importante valorizar, né, Cruel? Entrar no PPG-CMH hoje é sim ter a oportunidade de conviver com alguns cientistas que realmente têm feito muito bem o seu trabalho, certo? Obviamente que tem outros que ficam abaixo, e outros que ainda não estão no patamar de ser H10, certo? E H10 é bom ser H10, mas tem grande potencial, né, de crescimento para cima desse número. Bom, vou falar um pouquinho sobre estratégia para a escrita de artigos originais, e eu queria deixar bem claro aqui, assim, não existe só uma forma de escrever, obviamente que não. Eu mesmo modifiquei a minha forma de escrever. Eu acho assim, eu vou trazer um pouco da minha vivência, certo? Eu não digo para que vocês façam dessa forma, eu realmente quero, enfim, o Cru me convidou, eu não faço ciência na área, digamos, de escrita, certo? Não faço ciência, eu tenho apenas um pouquinho de experiência e já alguns anos de carreira, então eu realmente quero deixar bem claro que o que vai entrar agora aqui é a minha forma de fazer as coisas, que obviamente acaba sendo a forma em que eu aconselho que os meus alunos façam, mas não necessariamente eu cobro deles que seja assim. Bom, como vocês sabem, e isso é embasado, a introdução, e aí está aí logo eu vou trazer o Cruel aqui nessa história, mas a introdução é do que se trata o assunto, o que se sabia, o que não se sabia sobre o assunto, por que a investigação foi feita, ausência do estudo versus relevância do estudo. Bom, gente, o meu orientador na iniciação científica, no mestrado e doutorado, sempre me dizia que a introdução bem escrita é aquela que o leitor sabe qual é o objetivo muito antes dele ler o objetivo, certo? Só que, às vezes, isso é uma forma comum. As pessoas de diferentes níveis acadêmicos, elas pecam ao achar que simplesmente colocar uma frase dizendo que não foram realizados estudos naquele tema é suficiente para justificar a realização daquele estudo. Se, por exemplo, eu falo todo um background de um determinado tipo de intervenção que foi realizado em homens, mas nenhum estudo foi realizado em mulheres, eu tenho que ter 2 argumentos sólidos aqui. Primeiro, por que eu esperaria que as mulheres fossem responder aquela intervenção de forma diferente do que os homens? E segundo, qual é a importância dessa intervenção
Qual é a importância de investigar essa intervenção em mulheres? Entende? Então, simplesmente argumentar que não existem estudos naquela área, gente, isso pode até colar, mas é frágil. É frágil, certo? Um revisor mais atento, ele vai, opa, peraí, não tem estudo, mas por que será que não tem estudo? Por que ninguém investigou o treinamento pliométrico de salto de cima de diferentes alturas de caixa, de 70, 80 e 90 centímetros em idosos frágeis? Tem uma racionalidade para isso ser investigado. Então, né, eu usei um exemplo bem esdrúxulo, mas a base que sustenta a tua argumentação para vender, entre aspas, um artigo, e o Cruel sempre falava em vender o peixe, ela tem que ser mais além do que simplesmente não haverem estudos naquela área, certo? Tá aí a frase do meu orientador. Antes de uma introdução bem escrita, o objetivo já é claro antes mesmo de ser lido. Bom, os métodos, gente, vocês estudam muito, discutem muito, estão cansados de saber como é que o estudo foi realizado, registro do estudo, checklist de acordo com o delineamento, transparência, cada vez mais, está muito na moda. No Brasil, Daniel Ampierre, né, liderando esse movimento como ninguém. E eu, recentemente, até vou contar um caso aí para vocês, recentemente, um artigo, uma colaboração com o Berriel, com o Pedro, com o Henrique, né, e alguns pesquisadores espanhóis, nos dados que a gente coletou numa sessão de treino de vôlei, o artigo veio de uma revista boa, veio com 3 revisores com muitos elogios, 2 deles pedindo bastante coisa, mas assim, tudo coisas factíveis. Eu me dei conta que a gente poderia aumentar a quantidade de dados nesse artigo, por exemplo, colocar o intervalo de confiança de 95%, colocar o desvio padrão, agregar o desvio padrão à média de mudança pré-pós-sessão individual, coisas que os revisores nem me pediram. Eu, de chato, com relação de ser crítico ao artigo, certo? E não foi um colaborador que me sugeriu, eu vi aquilo e digo, por que a gente não coloca isso aqui? Ou seja, o artigo já estava muito positivamente encaminhado para ser aceito. Quando eu pedi a base de dados lá para a Espanha para calcular o desvio padrão, o que eu me dou conta? Que tinha erros na base de dados. Eu corrigi esses erros, certo? E mudou o resultado. Um parâmetro que tinha dado uma mudança significativa e que eu baseei parte da discussão, nós baseamos parte da discussão, melhor dizendo, eu tive que suavizar na discussão. Eu tive que mudar o artigo. Claro, quando tu escreve para um editor e para revisores dizendo que tu cometeu um erro, certo? A chance, eu não recebi a resposta. Pode ser que venha dizendo assim, olha, esse erro aí inviabiliza a publicação. Pode ser. Agora, a melhor forma de eu, na minha visão, de corrigir esse erro foi enviar ao editor a base de dados, certo? E por que eu enviei agora? Porque na submissão desse artigo não foi me dada a oportunidade de disponibilizar, certo, em um repositório de dados. E antigamente, o Cruel pode confirmar, a gente nem pensava nisso. Não é que a gente não queria isso, a gente não pensava nisso, e quando se falava nisso, não, peraí, eu coletei, eu tenho dados, como é que eu vou disponibilizar dados antes do artigo estar publicado? E se alguém vai, certo? Então, hoje, a leitura é ao contrário. A transparência é o melhor caminho e é o caminho mais valorizado. E quando eu falo transparência, não é nem só na disponibilização de dados, é na transparência em relação a quantas variáveis de desfecho primários e secundários foram publicadas daquele projeto em outras publicações, mesmo que seja em um período de tempo inferior. Recentemente, a gente teve dados de uma parte de variáveis publicadas em resultados dos meus alunos de mestrado de 20 semanas, onde a gente deixou muito claro no desenho experimental que as variáveis x, y, z e w foram publicadas em 12 semanas no artigo tal. As variáveis h, j, a, b, c foram publicadas em 12 semanas no artigo tal. E que nesse artigo as variáveis originais são essa e essa em 20 semanas. Então, quando o editor lê isso, ele já está tendo uma, digamos assim, uma ótica, poxa, os caras são transparentes, certo? É muito melhor tu ir com essa estratégia, certo? Do que com uma estratégia de, poxa, eu já publiquei os dados desse artigo, esses são dados secundários,
Quem sabe eu tento vender isso como, digamos, como que o projeto foi desenhado para essas variáveis. Na verdade, o projeto não foi desenhado para essas variáveis. O projeto foi desenhado principalmente para as variáveis de desfecho primário, né? Então, essa transparência ajuda no processo, certo? Sobretudo, de novo, quando tu tem dois artigos muito parecidos, de qualidade semelhante, a transparência pode ser a diferença a teu favor. Então, fornecimento de informações que permitam a reprodutibilidade do estudo e síntese nesse fornecimento, certo? Quando eu falo síntese, eu me refiro ao último tópico que está nesse slide, que é contemplar a utilização de um arquivo suplementar. Gente, eu até esqueci de falar isso na introdução. Hoje, uma introdução bem escrita, além dela ser bem escrita, o melhor é que ela esteja no máximo em uma página e um parágrafo. Por quê? Existe uma briga de foice por espaço nas revistas. Então, escrever bem hoje não é só escrever claramente, deixar a racionalidade do assunto bem exposta, é expor o objetivo antes de chegar no objetivo. Escrever bem hoje é fazer tudo isso em uma página. E eu sei que não é fácil. Ou uma página e meia, dependendo do assunto. Um artigo para ocupar 2 páginas de introdução, nossa, tem que ser um canhão de relevância. Um canhão de relevância, certo? Tem que ser realmente uma bomba, certo? No bom sentido. Um artigo muito simples, que tenha 2 páginas de introdução, ele não vai passar, porque a relação qualidade-espaço que ele vai ocupar vai ser desfavorável. E isso é muito importante. Nos métodos, a mesma coisa. Às vezes a gente quer botar o máximo de informações possível e isso está correto. Só que, poxa, o artigo fica muito extenso, fica duro de ler. Duro não no sentido de qualidade da escrita, mas no sentido da quantidade de escrita. Poxa, o material suplementar, ele entra como uma forma de resolver isso. Porque se o leitor quiser mais detalhes para replicar o estudo, para replicar o método, para aplicar o método, sei lá, intervenção, ele vai lá mais detalhadamente no arquivo suplementar, certo? E isso é uma bela estratégia de se utilizar, sobretudo em artigos que pertencem a um grande projeto, certo? Como o exemplo que eu falei agora, poxa, se eu estou publicando dados de 20 semanas e toda a minha forma de avaliação da força, capacidade cardiorrespiratória, composição corporal, altura de salto, ela já foi publicada naquele mesmo projeto, não custa nada dizer que, olha, detalhes estão publicados elsewhere, né, em publicações prévias e em arquivo suplementar. Se o cara ficar mais interessado e ele não quiser ir nas publicações prévias, ele vai lá na página do jornal e vai ler o arquivo suplementar, certo? Cadore, Oi. eu acho que tem 2 aí que querem te fazer uma pergunta, a Thalissa e a Cláudia. Por favor. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo, tô te vendo. Tá. Eu fico com bastante dúvida, assim, na hora dessa divisão dos artigos mesmo, sabe? Por exemplo, porque eu tenho bastante variáveis do meu mestrado, né, para incluir nos artigos, só que às vezes o artigo fica grande demais, e aí eu sempre fico na dúvida, sabe? Tipo, por exemplo, eu quero fazer umas análises que eu quero ver só o resultado da comparação pré e pós, mas eu também quero fazer correlações entre isso. Só que daí tu vai ver as revistas, não, parece que não tem um espaço, então acaba tendo que cortar informação, ou vou acabar tendo, talvez, né, em algum momento, assim. Tem alguma estratégia, tipo, é melhor separar realmente os artigos ou tentar cortar algumas coisas para colocar a maior quantidade possível num artigo só, sabe? Eu acho que as duas, até assim, só fazendo um parênteses, Cláudia, muito. Existem pessoas que criticam e eu acho que essa crítica nem sempre ela é justa quando a gente separa variáveis, né? O fulano faz salame science. Claro que existe salame science, que é forçar a barra. Então, eu quero multiplicar um artigo em 4, eu separo em variáveis, certo? Separo. Às vezes, sim. Por exemplo, eu tenho 3 variáveis de força.
eu vou publicar um artigo com a força de membros superiores, uma com a força... Aí não tem sentido, entendeu? Agora, assim, eu tenho um artigo onde eu fiz uma medida temporal de 12 e 24 semanas. Poxa, se 12 semanas já é algo muito novo na comparação que eu fiz, eu não tenho por que ficar esperando o projeto. Se eu tenho se eu tenho as variáveis de 12 semanas que são novas, eu posso me adiantar e publicar as variáveis de 12 semanas. O que eu não posso é publicar, discutir de novo as adaptações de curto prazo, certo? Em 24 semanas. Por quê? Porque eu já fiz isso, eu não estou sendo justo, eu estou querendo valorizar uma coisa que já não é nova. Agora, dentro do que tu falou, eu acho assim, se tu for capaz de discutir todas essas variáveis no mesmo artigo, eu acho que sim. E as discussões também mudaram, certo? Vou adiantar um pouquinho que eu vou falar da discussão, mas antigamente se tu lesse uma discussão, tipo adaptações neuromusculares, por exemplo, tu especulava muito o mecanismo, certo? Tu falava muito de fisiologia que tu sequer investigou ou mediu. Isso já não tem espaço, certo? Concorda com a minha hipótese ou discorda da minha hipótese? Concorda ou não concorda com os estudos prévios? Se não concorda, por quê? Aplicação prática para aquelas variáveis, parágrafo novo, grupo de variáveis novas. Então, se tu é capaz de discutir por grupo de variáveis em um parágrafo, certo? E depois mudar o grupo de variáveis e é capaz de discutir em um parágrafo e depois ter um terceiro que é as correlações que tu mencionou, ótimo, não vai ficar exagerado. Agora, se para discutir com a profundidade que tu precisa discutir, a tua discussão ela for muito grande, significa que provavelmente teus métodos vão estar enormes, os teus resultados vão estar enormes. Então, quando tu tem muito resultado, tu tá meio que... como eu falei, tem muito artigo interessante saindo. Os volumes hoje são diferentes, certo? Uhum. Um leitor hoje, e a gente fala, é como se fosse um consumidor com muitas opções, né? Então, ele gostaria... vou dar um exemplo. Quando tu vai dar uma aula, certo? E esses dias tu deu uma aula muito boa, ouvi falar super bem da tua aula na live do GPAT. Normalmente, tu acaba discutindo... O que tu apresenta mais na tua aula? A discussão dos resultados dos artigos ou tu apresenta os gráficos com as mudanças nas variáveis? Certo? Para tu apresentar mais estudos, tu fala, olha, esse estudo nosso aqui apresentou um aumento e tal, tu não fica especulando sobre os resultados. Tu vai mostrando gráficos em relação ao aumento. Então, assim, quando tu tem... a gente não tem mais espaço para uma discussão muito profunda e especulativa dos nossos dados. A gente tem que ser muito objetivo. Eu acho que quando tu tem muito resultado, muito desfecho primário num artigo, certo? Eu acho que não é nem por uma questão de maximizar a quantidade de artigos, é por uma questão de que o leitor daquele teu artigo ele consiga focar em uma coisa e aprender com ela, certo? Então, poxa, tu tem variáveis neuromusculares e de perfil lipídico e as duas são desfechos primários e as duas são novidades na literatura. Olha, eu não vejo mal nenhum em tu separar. Mas eu queria correlacionar, certo? Olha, tem gente, tá? Faria um artigo das neuromusculares, um artigo do perfil lipídico, um artigo de correlações e ainda um artigo de variabilidade individual. Tá errado? Não necessariamente, certo? Não necessariamente. Por quê? Porque a leitura pode ter sido muito mais aproveitável com essa divisão, certo? Agora, também eu poderia fazer a mesma coisa forçando muito a barra, certo? Então, assim, eu tenho certeza que eu não dei a resposta muito objetiva, mas é que eu acho assim, eu acho que tudo passa pela tua sensibilidade em relação a, tipo assim, poxa, tem muito resultado, eu tô com 2 páginas de resultado aqui e aí alguém que vai ler o teu artigo chegou no final da 2ª página e ele já nem, poxa, mas espera aí, ele já não se lembra do que ele leu lá no começo da 1ª página, certo? Então, quando tem muito resultado, tu vai ter que ter muita discussão e talvez isso não seja uma estratégia boa hoje em dia. Não, ótimo, obrigada. Eu acho que respondeu bastante do que eu pensava. Mas também tem uma coisa, né?
ter uma coisa, mas eu pensei e já me esqueci. Então depois eu vou me lembrar. Eu acho que, na verdade, eu acho que depende de cada caso. A gente tem que ser meio que honesto com nós mesmos, né? Que acaba que, tipo, eu sinto que como eu não tenho tanta experiência em publicar coisas minhas, não minhas, tipo, só meu aquele dado, eu digo minhas, tipo, que é de um trabalho que eu tive a ideia que eu vou ser a gerenciadora, vamos dizer assim, é mais uma questão de, tipo, onde eu vou estar pecando para mais e onde eu vou estar pecando para menos, de tu querer fazer o certo sem forçar a barra, mas ao mesmo tempo não querer, tipo, que é uma coisa, me preocupo tanto em não querer forçar a barra e ter um monte de artigo, ao mesmo tempo eu também não quero juntar muita coisa e deixar uma leitura muito maciça, sabe? Uhum. É que tem certos grupos de variáveis que são mais bonitos se são apresentados juntos. Então, por exemplo, isso vai depender da revista, certo? Se eu fiz um projeto e avaliei, mapeei toda a função neuromuscular, com taxa de produção de força, força isométrica, com espessura, com altura de salto, com eletromiografia, certo? E ao mesmo tempo, nesse mesmo artigo, eu tenho variáveis de capacidade funcional, certo? Talvez essas variáveis de capacidade funcional elas vão ter um tamanho muito pequeno se eu enviar para uma revista, por exemplo, como o Scandinavian Journal of Medicine, Science and Sports. Por quê? Porque todo o background dessa revista é mais nessa área da função neuromuscular. Em compensação, se eu quase falei um palavrão aqui, né? Mas então eu não vou falar. Mas se eu ficar fazendo eu vou falar esse palavrão traduzido em espanhol assim, muita punheta mental, desculpa o palavrão cru, mas assim, querendo vender muita função neuromuscular para uma revista geriátrica, eles não vão estar interessados. Por quê? Porque os leitores são médicos, então eles vão estar muito interessados na minha intervenção e na capacidade funcional. Agora, para algumas revistas vai ser super bom eu botá-las juntos, então isso também depende da estratégia da revista que tu quer. E eu acho que quando a gente está escrevendo um artigo, a gente tem que ter uma revista foco, certo? E às vezes assim, nossa, fiz um baita de um artigo, ficou enorme e e aí eu quero publicar no British Journal of Sports Medicine. Aí eu vou ver e tem um número super reduzido de caracteres. Se eu tivesse pensado isso antes de escrever o artigo, eu não teria esse problema. Só que agora eu vou ter que pensar numa outra alternativa, certo? Porque o meu foco não dá mais. Por quê? Porque eu não pensei no meu foco quando eu comecei a escrever. Então, pensar na revista, que revista eu quero publicar isso aqui? Claro, tudo bem, às vezes não vai dar certo, mas faz parte, né? O não tu já tem. Obrigada, Catarina. Nada. Obrigado pela pergunta. Quem era a outra pessoa? É a Natalice, eu acho que queria perguntar. Menos estava de mão levantada ali. Não, vamos lá. Acho que não. Tá. Bom, uma outra coisa, o último tópico que eu queria falar dos métodos é com relação à coerência com os desfechos primários e secundários. Eu já fiz muito isso, começar a descrever nos métodos algo que não tem muita importância e que hoje em dia eu já me boto direto em arquivo suplementar, por exemplo, a composição corporal. Eu sempre, vários artigos, se vocês pegarem artigos que eu colaborei, né, e tive a oportunidade de escrever, provavelmente vem ali desenho experimental, participantes e logo está ali composição corporal. E não era nem um pouco o meu desfecho primário. E nem desfecho secundário, era uma variável de caracterização da amostra. E era a primeira coisa que eu descrevia. Hoje em dia, eu boto uma linha nos participantes e jogo tudo isso aí pro arquivo suplementar. O que eu descrevo primeiro? O meu desfecho primário, certo? Então, ter coerência em relação aos desfechos do artigo é uma coisa que denota organização na escrita, certo? E essa mesma organização eu vou voltar a falar nos resultados e na discussão. Bom, os resultados vocês sabem muito melhor do que eu, porque vocês são muito mais atualizados do que eu em relação aos guias, aos checklists, e o grupo sempre foi muito forte nisso, né? Então, tamanho da amostra final, o fluxograma, comparecimento, efeitos adversos. Efeitos adversos é uma coisa muito legal e super subestimada. Poxa, eu comparo lá o treinamento de força aquático com o treinamento aeróbico aquático, certo? E aí eu tô alucinadamente
apaixonado pelos meus desfechos primários. E eu esqueço, certo? Que daqui a pouco os dois melhoraram igual, só que, sei lá, no treinamento de força eu perdi 4 sujeitos por lesão. Será que isso não é um resultado importante para o leitor, para o cara que vai estar na beira da piscina dando aula? Sim, né? E isso eu não preciso ter tecnologia nenhuma. Eu não preciso nem, pelo menos a literatura não me exige, nenhum método hipervalidado. Isso é simplesmente informar, certo? E então, assim, é uma coisa que às vezes te dá uma aplicabilidade prática que tu nem tinha pensado, certo? Então, vale muito a pena apostar, certo, na questão dos efeitos adversos, porque eu posso ter um treino que melhora pra caramba tudo e eu tive que fazer 3 recrutamentos porque eu perco metade da amostra que eu inicio. Por quê? Porque os caras se lesionam. Pô, será que realmente é melhor melhorar 50% com risco de lesão ou de repente melhorar 30% sem risco ou com risco pequeno de lesão, certo? Não estou dizendo o que é melhor, eu só estou dizendo que é legal tu dar essa possibilidade do leitor refletir sobre isso, certo? E as revisões mencionam cada vez mais os efeitos adversos, né? Tanto as revisões descritivas como as revisões sistemáticas. Bom, o que foi encontrado, logicamente, quais os fatos revelados pela investigação e, de novo, coerência na ordem de descrição dos métodos. Então, às vezes, o cara ele começa a descrever a composição, nos métodos, a composição corporal, a força, a hipertrofia e depois ele vai descrever a potência. E aí, nos resultados, ele começa a descrever a força, aí depois ele vai para a potência, daí não, peraí, isso é uma questão, é detalhe, gente. É como eu estava falando, tem 2 estudos semelhantes com qualidades aparentemente semelhantes. O que pode fazer a diferença? O detalhe. E o detalhe é ser coerente com o primeiro, eu começar a descrição dos métodos pelo desfecho primário, eu começar os resultados pelos desfechos primários, exceto assim a questão da perda amostral, até de efeitos adversos eu posso deixar para o final, mas eu posso fazer como se o meu parágrafo de perda amostral for muito curto, eu posso ali colocar ali, usar esse parágrafo para dizer que não teve diferenças basais, que os efeitos adversos não houveram, etc. Beleza, mas quando eu começar a falar de resultados, por exemplo, de intervenção, desfecho primário. Qual dos desfechos primários? O primeiro que eu descrevi nos métodos, porque eu vou estar sendo coerente com a minha organização ao longo do artigo. Isso conta ponto. Com certeza conta ponto. Por quê? Pô, se eu estou lendo o resultado, certo? E eu começo, o último parágrafo dos métodos, certo? É o primeiro dos resultados. Beleza, eu recém li o método, eu consigo fazer uma associação do resultado com o método utilizado. Agora, se o primeiro método que eu descrevi foi o último resultado que eu ler, pô, de repente eu vou ter que fazer voltar lá atrás, porque aquilo já não está fresco na minha cabeça. Então é melhor manter a mesma organização temporal, certo? Perguntas nesse sentido? Dori. Oi. Oi. Não, só para dar um relato nesse sentido, a gente tem no grupo um estudo que cai como uma luva para esse teu exemplo dos efeitos adversos, da importância, né, dos efeitos adversos, que foi o mestrado do Delevate, né? Para vários desfechos, tanto primários quanto secundários, a gente não teve diferença entre água e terra. Mas em termos de efeitos adversos, né, a gente teve ali, não me lembro números, mas a gente teve um percentual relativamente alto, considerável ali, de pessoas que treinaram na terra e tiveram lesão de membros inferiores. Então, assim, pelo menos assim, para diabético tipo 2, isso é uma evidência muito boa, né? O treinamento da água, ele não foi superior em termos de quantidade, de magnitude de melhora para os desfechos principais, mas ele faz tão bem quanto o da terra sem machucar o paciente. E se isso não é um resultado muito bom para discutir, né? Então, não sei o que é, né? É verdade. Eu acho que no grupo, o primeiro trabalho que mostrou alguma coisa nesse sentido foi o do Tartaruga, né, Cruel? Não, foi o da Alexandra. Da Alexandra. Alexandra que mediu lesão de corredores de pista com o DIP, né? E aí deu muito mais lesão, micro lesão e lesão, que alguns até abandonaram.
que foi o caso do Rodrigo, né? Ele começou a trabalhar com diabético tipo 2, um grupo na pista e um grupo no DIP. E o grupo da pista, vários pararam de forma temporária ou tiveram que abandonar o treinamento, porque a recuperação demorou mais que o período de treino, por lesão em membros inferiores. E isso é uma das coisas que mostra a realidade, né? Porque esse indivíduo é um indivíduo com sobrepeso, com pouca força e resistência muscular, e assim por diante. E aí, quando ele começa o trabalho. E isso foi uma coisa também que apareceu bastante, né? Quando a gente não conseguiu a piscina para trabalhar com os diabéticos dislipidêmicos e a gente levou o trabalho para a pista, né? E aí muita gente abandonando o projeto de extensão por lesão em membros inferiores. E aí a gente começou a fazer um trabalho de reforço de musculatura de membros inferiores, quando eles começavam o trabalho, dando mais ênfase a reforço de membros inferiores, para depois entrar no treino para a patologia deles. E aí, quando eles tinham esse reforço de membros inferiores, começou a diminuir a incidência de lesão no pessoal que começou a fazer o trabalho, que era os diabéticos epidêmicos. E isso é um dado extremamente importante. Né? Isso vem até a ver, eu acho que agora concorda, nesse tripé da área de saúde, né? É tu ter a eficiência do método, a segurança do método e a aderência ao método. Então não adianta o cara fazer o melhor treino que ele vai lá 2, 3 semanas e depois abandona por um efeito reverso. Né? E a gente, às vezes, a gente não descreve isso. Verdade. Bom, continuando então, e aí aqui eu já começo a falar um pouquinho de estratégia, né? Eu acho que o primeiro parágrafo da introdução, se a introdução vende, é importante para vender o peixe, eu acho que a discussão ela faz toda a diferença na hora de vender os resultados, né? E o primeiro parágrafo ele é fundamental. E aí é uma estratégia. Tem gente que gosta de começar uma discussão relembrando o objetivo, relembrando a hipótese. Eu prefiro começar direto com assim, o que é o que é a estrela do meu artigo, o que é o resultado que brilha os olhos do leitor. Às vezes não tem nenhum, né? Às vezes pelo contrário. Mas eu normalmente começo direto, né, retomando os resultados, sem citar termos estatísticos como significativo, etc. E falo se isso concorda ou não com a minha hipótese, né? Porque às vezes a hipótese do cara é uma, tu é honesto na hora de expor a hipótese, né? Porque muita gente muda a hipótese na hora de escrever, eu não faço isso, mas tu é honesto na hora de falar hipótese, mas tu é malandro na hora de discutir os resultados. Se eles não concordam, tu não fala, mas não toca mais na hipótese. Então, na verdade, a hipótese ela existe por um motivo e tu tem que discutir com ela, ainda que seja brevemente, certo? De novo, coerência com a ordem das variáveis apresentadas nos métodos dos resultados. Se os resultados são convergentes ou divergentes da literatura, eu gosto sempre de começar a discutir uma variável em relação a isso, com o que eles concordam, com o que eles discordam e, a partir daí, depois, o que eles significam, como que eles se explicam. É possível explicar com as variáveis do estudo? E aí, dependendo da revista do espaço, que eu estava falando com a Cláudia antes, se vale a pena especular ou não. E isso, querendo ou não, depende da revista e vai depender também dos revisores. Vai ter revisor que vai pedir, mas por que tu acha, elabora mais esse parágrafo aqui, por que tu acha que aconteceu isso? E vai ter revisor que vai dizer, é muita especulação, corta isso fora, tu não investigou isso. Então, isso tu não tem como saber até vir a primeira revisão. Né? Tu está dependente totalmente do humor dos revisores, totalmente não, mas parcialmente. Certo? Então, o que esse estudo acrescenta? Aplicações é fundamental, especialmente em revista que tenha um apelo de mais aplicação prática. Journal of Strength and Conditional Research,
International Journal of Sports Physiology Performance, essas revistas, inclusive, têm uma seção para isso, certo? Então, tu pode guardar os teus argumentos de aplicabilidade prática para aquele parágrafo. O Scandinavian tem a seção de perspectives ali. Então, beleza, mas outras revistas não têm. Eu acho que vale a pena. Inclusive, eu gosto de fazer já brevemente, desde o primeiro parágrafo da discussão. Entendeu? Brevemente. E depois na discussão retomar com tudo. Olha, a aplicabilidade é essa, isso é importante. E aí, na aplicabilidade, as pessoas às vezes pecam em focar só nos resultados e não focar nos métodos. Então, assim, o meu resultado, ele não é simplesmente que o treinamento de força aumentou a força. É que o treinamento de força realizado 2 vezes por semana com volume XY, intensidades YZ, melhorou a força. Ou seja, a minha aplicabilidade prática para o treinador, que às vezes o treinador ele não vai ler o método, etc. Ele quer saber o que é aplicabilidade. A aplicabilidade é que um treino com tantas vezes por semana, com carga tal, com número de séries tal, melhorou a força em tantos por cento. Então, a aplicabilidade ela não é oriunda só dos resultados, ela é dos métodos e resultados, certo? Essa é uma aplicabilidade prática, essa visão da aplicabilidade prática ela tem que ser importante. E é isso que tem que ser vendido, né? Sobre as limitações e fortalezas do estudo, é sempre bom. Às vezes tem estudo top, muito bem escrito, que eu leio com raiva, porque eu digo assim, cara, por que eu aceitei revisar essa porcaria? Porque se tu disser que não tem comentário nenhum, pô, vão te achar um mau revisor, né? Então tu quer, pô, alguma coisa tu tem que dizer. Aí tu chega lá, o cara não botou parágrafo de limitações, né? Tudo que tu quer, né? Tu tem uma coisa sólida para pedir. Então, vale a pena partir de ti, não deixar na mão dos revisores citar as limitações do estudo. Por outro lado, se tu botar 6, 7 limitações, poxa, eu como revisor leio, o cara já está me dizendo por que eu vou... Pô. Então, assim, tem que ser transparente em relação às limitações, mas também, assim, não sejam tão generosos, né? 2 ou 3, 4, né? Agora, não vão dar tiro no próprio pé também. Deixa alguma limitação para o revisor pedir, né? Vai ficar feliz com isso, entendeu? Então, e outra, eu adoto sempre uma estratégia que é assim, ó, eu às vezes mesclo, às vezes não, mas às vezes é legal mesclar as fortalezas com as limitações. Então, tipo assim, olha, a minha limitação é que nesse estudo nós aplicamos os métodos de treino somente nos membros inferiores, ou seja, é uma limitação. Eu não posso extrapolar esses dados para os membros superiores. Por outro lado, os membros inferiores estão muito relacionados com a capacidade funcional no idoso. Quer dizer, eu estou justificando já uma limitação, certo? A minha, enfim, eu medi a hipertrofia com ultrassonografia, mas, por outro lado, já tem vários estudos mostrando, sabe, eu dou limitação, mas ao mesmo tempo eu conserto ela. Isso é uma estratégia interessante, certo? Tu vai já respondendo e não vai dando margem para o cara negar o teu artigo baseado nas limitações que tu mesmo enumerou, certo? Ou, claro, tu pode deixar ao final as fortalezas, ao final do parágrafo de limitações, assim, o meu jeito preferido de escrever é esse, certo? Não necessariamente o único que eu gosto de fazer, mas enfim. Agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta, me interrompa, mas aí, bom, tem a conclusão ainda, né? Então, retomada dos principais resultados e conexão com o objetivo. Isso é uma coisa que se perde muito no artigo. Às vezes tu conclui sobre algo que não é o teu objetivo. Tu conclui sobre algo que é por exemplo, tu usou um sensor inercial para medir o número de saltos em uma partida de vôlei. E aí que teu objetivo era ver se, sei lá, se existia correlação entre a quantidade de saltos na partida e a queda da altura de salto pré-pós-sessão de treino. Beleza. Pô, usou um sensor inercial padrão ouro, top. E aí, na conclusão, tu vai lá, nossos resultados mostram que o sensor inercial ele pode ser utilizado para isso. Cara, teu objetivo não era validar o sensor inercial, certo? Nem como uma frase secundária, eu acho que isso vale a pena pôr. Isso é telhado de vidro para tomar pedrada, certo? Então, tem que focar. A conclusão, ela necessariamente responde uma pergunta que é o problema do estudo, certo?
Então, e de novo, eu gosto muito quando não tem uma sessão específica de vender o artigo com uma boa aplicação prática, mesmo que a revista não seja a mais, mas isso é estratégia minha, né? Minha, e que eu acabo cobrando dos meus alunos. Mesmo que a revista ela não seja como um Journal of Strength and Conditioning Research, eu gosto muito de traduzir aquele resultado para a pessoa que vai trabalhar na ponta, seja ela, sei lá, no nosso caso especificamente, o cara que vai prescrever o exercício, né? Mas poderia ser o nutricionista, o cardiologista, falando um resultado sobre medicamento, enfim. Mas eu acho que traduzir isso para o profissional é uma virtude muito bacana de um experimento, certo? Mas, de novo, antes da tradução, olhar para o objetivo. Qual era meu objetivo? Qual foi meus resultados? Então, eu tenho que concluir. Tanto é que tem várias revistas onde tu vai fazer a revisão e tu preenche alguns itens. E um dos itens é: a conclusão é baseada nos achados do estudo? Se tu botar que não, tu está automaticamente derrubando o paper, mesmo que tu elogie ele, certo? Derrubando não, mas isso vai ser uma coisa que os caras vão ter que mudar para que o editor aceite, certo? Porque a conclusão tem que ter coerência com o objetivo. Bom, agora eu vou falar um pouco de sequência lógica. Cruz, se eu estiver falando muito e o tempo acabou, me avisa. Tá ótimo, tá excelente. Parabéns, João. Sequência lógica de escrita. Eu, durante muito tempo, comecei a escrever assim, gente. Eu escrevi a introdução, eu escrevi os métodos, eu escrevi os resultados, eu escrevi a discussão. Por quê? Porque a introdução e os métodos, muitas vezes, a gente aproveita do projeto. Hoje em dia, eu faço diferente, tá? E eu fui ver, e ali eu até cito a referência. Achei uma referência para aquilo que eu faço hoje. Eu começo um artigo, os métodos, em geral, já estão mais prontos. Eu começo um artigo pelos resultados, certo? Ou pelos resultados e métodos, ou métodos e resultados. O método já está pronto. Eu gosto de escrever os resultados. E escrever os resultados, muitas vezes, significa já fazer a tabela, olhar para os números, ou já fazer o gráfico, certo? Então, ter os resultados, ter clareza, olha, eu encontrei isso, certo? E, após isso, eu pulo direto para a conclusão. Eu sei o objetivo. Eu não escrevi ainda o objetivo na versão final, mas eu sei o objetivo. E aí, eu sabendo o objetivo e tendo os resultados, eu vou direto para a conclusão. Isso facilita muito quem tem um pouco de trava para escrever. Quem é travado, quem, né, talvez não tenha ainda tanta prática, vale. E aí eu recomendo mais ainda, não começa pela introdução, sabe? Aí tu vai olhar os 42 quilômetros da maratona, certo? Pela frente. Não, começa métodos, resultados. Então, como foi feito e o que eu achei. E a partir daí, salta toda a discussão, escreve a tua conclusão. Olha, eu vou chegar aqui, certo? E aí, o que tu faz depois? Bom, o primeiro parágrafo da discussão é a conclusão com outras palavras. Tu pode, assim, estratégia também, tá? Quem tem experiência não precisa fazer isso. Mas para quem está, digamos, querendo deixar de ser travado escrevendo, faz um cópia e cola, certo? E aí depois modifica. Não vai deixar igual, mas tu modifica. Porque, na verdade, se vocês olharem em 99,9% dos artigos, a conclusão é o primeiro parágrafo da introdução, da discussão, com outras palavras, onde tu faz uma retomada dos principais resultados, certo? Então, isso. Tu já tem o início e tu já tem o final. E aí depois te falta o resto da discussão, certo? Que é bem o que aí, de novo, coerência com as variáveis de desfecho que foram descritas nos métodos e resultados, discutir com a literatura, explicar possíveis discrepâncias. E aí, a última coisa, fora o abstract, né? O abstract, às vezes, tu faz no dia da submissão, né? Fora o abstract, inclusive porque o abstract, às vezes, depende totalmente da revista. Tem revista que é 150 palavras, tem revista que é 250, tem revista que o abstract é estruturado, tem revista que o abstract entra direto no objetivo. Mas, enfim, melhor é não fazer no dia da submissão, né? Mas isso aí até, né? Mas o abstract e o título agora sim, a introdução é a última coisa, certo? É a última coisa. Tu pode até começar pelo objetivo. E aí, de novo, às vezes a tua introdução ela pode ser aproveitada do projeto e às vezes, quem sabe, não. Por quê? Porque o teu projeto abrange
10 variáveis e tu resolveu utilizar 5 naquele estudo, certo? E sim, a introdução ela tem influência dos teus resultados, certo? Eu acho que é inevitável tu basear um pouco a tua introdução naquilo que tu encontrou lá na frente. Não a tua hipótese, porque a tua hipótese tu determinou antes, tu não vai mudar, tu vai ser ético, mas a forma que tu vai escrever, às vezes ela tem um pouco de influência, mas ela é a última seção. Essa é a forma mais prática, porque daí tu já tem tudo pronto, todo o filé está pronto. Escrever a introdução é muito mais fácil quando tu tem todo o filé pronto, certo? Eu modifiquei isso quando eu fui para a Espanha em 2011 fazer o sanduíche, né? Uma vez quando eu convidei lá o Miquel Esquerdo para colaborar no artigo, eu falei para ele, eu já tenho a introdução escrita, tu quer que eu te mande? Ele, não, me manda métodos e resultados. E depois, se for mandar, manda métodos e resultados. E aí depois manda a discussão. E só depois ou manda o artigo pronto. E aí eu passei um dia assim pensando naquilo, eu fui tentar escrever, certo? Esqueci aquela introdução e tentar escrever. E o que eu me deparei naquela época, eu era aluno de doutorado, uma forma que eu comecei a matar os artigos de uma forma muito mais rápida, certo? A minha escrita ficou mais rápida, ficou mais fluida, certo? Então, enfim, de novo, gente, isso é uma sequência lógica que eu comecei a utilizar, baseado na sugestão de alguém, e que para minha surpresa, eu encontrei embasamento na literatura depois. A referência está embaixo lá, o Solas e Pereira, certo? E realmente é uma sequência recomendada pela literatura. Eu recomendo para vocês, quem não faz dessa forma. Alguém tem alguma pergunta aqui? Não? Vamos passar a resposta aos revisores, então. Então, de novo, isso é eu vou começar a falar agora de uma coisa muito pessoal, certo? Muito pessoal. Primeira coisa, primeira premissa que eu tenho para mim, gente, exceto um paper que é negado de cara, tudo é possível de se responder. Eu vou mostrar para vocês hoje uma carta-resposta minha que tem 60 páginas. 60 páginas. Ela é de um artigo que provavelmente, por causa dos alguns coautores, ele não foi negado de cara pelo editor, tá? Mas os revisores deixaram para o editor negar. Então, um dos revisores, casualmente eu fiquei sabendo, foi o Anthony Blasevich, que é super cri-cri com método, e ele me pediu muitas coisas, dezenas de coisas. E o outro revisor, eu acabei ficando sabendo depois, anos depois, foi um cara chamado Tilling, que é um dos grandes revisores de taxa de produção de força, são grandes autores de taxa de produção de força, que me pediu mais um monte de coisa. E esse artigo ele foi aceito no R3, certo? E a minha estratégia pessoal para responder a um revisor chato é mostrar que eu posso ser muito mais chato do que ele. Então, eu vou responder tudo o que ele quer que eu responda. Tem o risco de ser negado e tu perder um tempão, certo? Mas tem um outro risco, que é o artigo de fato ficar melhor do que a versão original. Então, partindo disso aí, se veio com major comments, é porque pode entrar. Se o cara não tivesse como entrar, o cara já teria negado de cara. E é muita sacanagem tu negar, e tem revisor que faz isso. Me lembro do primeiro artigo da minha dissertação de mestrado, enviei para o European Journal of Applied Physiology. Pediram um monte de coisa, pediram para tirar todos os resultados da eletromiografia. Eu reescrevi um artigo novo, não sei se tu vai lembrar disso. Enviei e o cara disse assim, olha, realmente os autores fizeram todas as modificações que eu pedi, mas o tamanho amostral continua baixo, negado. Tu fica com uma cara de otário, de palhaço, porque tu despendeu dias trabalhando e o cara negou por uma coisa que ele poderia ter negado no primeiro dia e ia te poupar muito tempo. Mas esse revisor é um sacana, né? Ele não vale nada. E essa é a exceção. Eu não quero me basear nesse, eu quero me basear na maioria. E qual é a maioria? Se o cara não derrubou de cara, se ele não escreveu lá negado, é porque ele te deu a oportunidade de responder. E se ele te deu essa oportunidade, olha, para tu não conseguir, eu também tenho exceções naquilo que eu vou falar, mas se tu fizer o teu melhor, tu vai conseguir responder. O melhor mesmo. Tem risco no que eu estou falando? Tem. Mas eu acho que cai nas exceções. Tu pode fazer o teu melhor, sim. Não se sintam mal quem já respondeu tudo e teve negado. Não, vocês fizeram o melhor.
mas eu acho que vocês jogaram na melhor chance que vocês tinham, certo? E às vezes, infelizmente, a gente, quando trabalha com um modelo humano, a gente não tem como refazer experimento, a gente não tem como abrir recrutamento, às vezes o projeto está vencido, certo? E às vezes a gente não tem, mas eu acho que é possível, quando tu não tem que coletar de novo, é possível responder qualquer coisa. Essa aí tem gente que dá risada, né? Seja educado, seja agradecido pelo comentário. Então, eu sempre começo com duas frases. Ou thank you for your suggestion, ou então the reviewer is right. Eu vou mostrar alguns exemplos assim, porque isso tem variâncias. E agora notem que isso aqui não tem embasamento científico nenhum. É o que eu faço, de novo. Dependendo daquilo que o revisor fala, eu falo que o revisor está certo. The reviewer is right. Quando é uma coisa assim que, tipo, eu pisei na bola mesmo, tipo, eu escrevi uma coisa errada, eu cometi um erro, sabe? Que eu quero realmente dar uma puxada de saco legal, eu boto the reviewer is absolutely right, entendeu? Eu tô chamando a atenção, não, tu tá totalmente certo. Isso aí foi uma cagada. Quando eu fico meio de cara, e aí eu posso mudar ou não, eu coloco the reviewer may be right. Talvez ele esteja certo, certo? E aí eu posso escolher se eu mudo ou não. Nunca, gente, absolutamente nunca sejam sucintos. Elaborem bem as suas frases. Eu detesto como revisor, porque, cara, revisor não ganha para ser revisor. Revisor está fazendo um trabalho pela ciência, porque alguém revisa para ti, tu vai ter que revisar para alguém. Então, se tu está emprestando tempo para revisar um artigo, tu não vai ganhar nada por isso, né? Nem prestígio, porque, enfim, ninguém sabe quem é revisor, alguém sabe, ninguém sabe, se tu não contar para alguém, ninguém vai saber. Ah, tá, beleza, quando faz um concurso, conta ponto. Conta, gente, conta ponto, mas não conta muito ponto. Conta experiência, claro, beleza, vivência científica, mas assim, é muito pouco valorizado perto do trabalhão que tu tem. Então, quando tu tem um trabalhão para revisar um artigo, e quando tu revisa um artigo, via de regra, tu está querendo melhorar aquele artigo, certo? Não está fazendo isso para encher o saco, tu quer melhorar aquele artigo. Quando tu tem todo um trabalho e o cara simplesmente responde de forma sucinta, tipo, mudamos, changed. Como assim, cara? Tu escreveu um parágrafo e tu coloca só changed, ou seja, tu mudou isso. Sabe? É uma coisa assim, tu tá criando um mau humor no revisor. E isso faz a diferença, gente. Certo? Uma coisa que é importante, até agora eu falei em puxar o saco, entre aspas, ser educado, ser polido, ser agradecido. Depois eu vou mostrar alguns exemplos, tá? Não ser sucinto, então, por enquanto. Só que, gente, eu não falar isso não significa não marcar posição. Não necessariamente tu tem que concordar. Só que mesmo não concordando, tu não vai botar eu não concordo. I don't agree, we don't agree with the reviewer. Não. The reviewer may be right. Ou então assim, I understand the point of view of the reviewer. Eu entendo o teu ponto de vista. Mas the reviewer is kindly asked to observe, né? O revisor gentilmente, né? Ele é chamado a observar que, no nosso ponto de vista, é assim, assim e assado. Então, nós gostaríamos de pedir ao revisor que considere a nossa posição e mantenha o parágrafo, a frase ou o formato como está. Só que, claro, para não dar margem para o cara negar o teu artigo, por isso, se tu acha que isso é uma coisa que não é importante, que simplesmente tu não... Mas, se o revisor achar que realmente é fundamental essa mudança, nós podemos repensar. Ponto. Ou seja, foi educado dizendo que não... foi educado dizendo que sim, ele pode estar certo, mas a nossa visão é outra. E a gente gostaria de manter a nossa visão, certo? Então, assim, mesmo... Então, adendo, Cadori. Oi? Posso fazer um adendo? Pô, eu tenho uma estratégia nessas horas. Brincando, hoje de manhã a gente conversou sobre isso, né, Ana? Que nem sempre a gente concorda com o revisor, mas, né, a gente tem que se posicionar, a gente não pode, se a gente tem certeza do que a gente está falando, né? A minha estratégia é sempre que eu vou discordar ou
enfim, não acatar alguma coisa que um revisor vai solicitar, além da educação e tudo, é tentar trazer alguma referência, né, que embase o meu ponto de vista. Eu não sei, assim, pelo menos nas vezes que eu reviso o artigo, eu gosto muito de ver referências, porque ali às vezes tu aprende mais umas coisinhas que tu não sabia, tu tem acesso a artigos sobre aquele tema que tu não tinha tido acesso ainda, então acho que também é uma oportunidade boa, né? Então, sempre que eu vou discordar de alguma coisa, ou pelo menos assim, não quero acatar alguma coisa que ele me pediu, eu tento de alguma forma embasar o mais, né, enfim, assim, mais bem embasado possível e tentar trazer referências da literatura. Acho que é uma coisa que fortalece um pouquinho o teu posicionamento, né? Não, com certeza. Às vezes isso é perfeitamente possível, né? Às vezes não tem eu recentemente, né, eu tive a oportunidade de participar de um position statement, né, sobre treino de força idoso, e um dos coautores do position statement foi o William Kramer, né? E num artigo de uma aluna de mestrado minha, Diana, lá pelas tantas, tipo assim, a gente respondeu todos os revisores, foi no European Journal of Applied Physiology, e o editor de sessão era o Kramer. E ele veio com uma conversa, sério, não vou falar aqui, né, do Kramer, eu tive a oportunidade de conversar com ele já, mas eu tive que ler 4 vezes o que ele escreveu como editor para entender o que ele queria dizer, certo? Mas aí eu até, não sei se tem relação, ele tinha 2 semanas atrás tido um problema com um dos coautores, e não sei se isso tem relação ou não, mas ele resolveu complicar o que 3 revisores já tinham, certo? Não, tá beleza, tá. Ele resolveu complicar. Só que ele resolveu complicar, ele deu mole, né? Ele deixou quicando, porque ele resolveu complicar alguma coisa que ele estava errado. E a referência que eu usei foi dizer, olha, inclusive eu e o editor, né? Não falei nem eu, né? Eu e você, eu e o editor publicamos recentemente um artigo, um position statement, onde é dito isso, né? Essa forma de treinamento ela é preconizada com essas intensidades e tal. Então, assim, ele deve ter olhado assim, pô, se meu nome está num lugar, num artigo que diz isso, né? Não é o momento porque aquilo que ele falou, eu ia de um editor-chefe, provavelmente, sabe? Então, podia até não dar resultado, mas, enfim, quando tem referência, é ótimo, né? Mas, às vezes, é uma coisa de formato, é uma coisa que é a tua forma pessoal, e aí os revisores cometem um erro muito, que é o mesmo erro do orientador, às vezes, certo? Nós, ao longo da nossa carreira, a gente desenvolve, como eu estou mostrando para vocês agora, uma forma pessoal de fazer as coisas. E não necessária, nesse caso de responder com educação, de ser polido, de não ser sucinto, eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria, meus alunos, vou brigar sempre para que eles façam assim, mas não necessariamente a minha forma de escrever um artigo a do meu aluno tem que ser a mesma que a minha, né? E às vezes eu como orientador, eu acabo querendo muito que ele escreva, só que na verdade não sou, é ele que está escrevendo, ele está dando a cara dele para aquilo. Obviamente que tem coisas boas e ruins, mas tem coisas boas A e boas B, né? São boas diferentes. E o revisor também às vezes é um chato nisso, ele quer que o autor escreva a interpretação dele, mas na verdade o papel dele não é, a menos que o autor esteja falando esteja errado, o papel do revisor não, sério, não, ele tem que entender também. E eu acho que é por isso que o autor tem que marcar posição em certas coisas e ser argumentativo. E claro, concordo contigo, a referência, ela, principalmente quando a gente está falando de resultados prévios, etc., ela é fundamental, né? Então, assim, deixa eu ver se agora... Então, olha só, dentro dessa estratégia que eu falei, modificações pequenas, como deletar palavras, deletar frases, corrigir alguma coisa pequena, eu sou bem sucinto mesmo. Corrected as asked. Eu não perco meu tempo ali, porque não é ali que eu tenho que perder meu tempo. Já para modificações relevantes, como reescrever um parágrafo, acrescentar parágrafos, inserir informações que precisem de uma frase para serem apresentadas, eu copio exatamente o texto inserido no artigo. Ou seja, eu respondo o revisor, o revisor tem razão, nessa nova versão
Nós modificamos isso, vírgula, como segue, 2 pontos, introdução, página tal, parágrafo tal, linhas de tal a tal. E coloco entre aspas, em itálico, exatamente o texto do artigo. Isso vai tornar a carta-resposta enorme, eu sei. Mas se o revisor ficar satisfeito com o que ele lê na carta-resposta, ele não volta no artigo. E se ele não volta no artigo, ele não acha mais coisa. Certo? Então, e muitas vezes, gente, todo mundo é ocupado nessa vida. Muitas vezes o revisor ele não quer voltar no artigo. O que ele quer é ler a modificação que tu fez na carta-resposta. Ele está confiando que de fato aquilo está no texto. Talvez o correto seja ele voltar no artigo, mas nem todo mundo vai voltar. Ele quer matar aquela revisão, clicar no enviar e se livrar daquilo. Se ele vê na carta-resposta aquilo, pode ter certeza ele não volta. E se ele não volta no artigo, ele não vai achar mais coisas, certo? Minha visão, tá? Então, aqui tem um exemplo, né? Então, ó, o revisor é absolutamente certo, certo? Então, eu quis dar ênfase àquilo. Baseado na literatura, seria... Aqui, que aqui eu não estou conseguindo ler, mas, enfim, dou uma certa introduçãozinha da modificação que foi feita, certo? Então, sendo assim, nós reescrevemos essa frase como segue. Página 5, último parágrafo da introdução, quando é o parágrafo inteiro. Nossa hipótese é que o treinamento é centro de curto prazo, certo? Então, assim, aqui o cara pediu para mim, de certa forma, poxa, a tua hipótese ela não está bem embasada. Então, ou de acordo com o background apresentado, a tua hipótese deveria ser melhor escrita. Então, aí eu elaboro bem, certo? E aí, de novo, se o cara leu aqui, poxa, com a hipótese ele não vai se preocupar mais. Ele vai para o seguinte ponto, ele não vai voltar no artigo para isso. Ou até volte, mas enfim, tu está correndo menos risco dele voltar no artigo e achar mais coisas. Gente, aqui, olha só, é uma coisa bem pessoal, dá mais trabalho, mas eu faço sempre, não interessa a quantidade de mudanças que eu fiz, eu faço sempre isso. Eu peco pelo excesso, mas não peco pela falta. Uma carta ao editor, não é a cover letter, eu faço um textinho agradecendo pela oportunidade de resubmeter e eu coloco por tópicos bem sucintos as principais coisas que foram mudadas. Olha, nós melhoramos a racionalidade do estudo. Nós acrescentamos informações na variável de força. Eu não estou nem botando a frase, nem o que foi acrescentado. Nós deixamos mais claro os resultados. Nós inserimos 2 limitações que o revisor pediu, certo? E salientando que as respostas completas, ponto por ponto, elas foram dadas num documento em separado, que aquilo é só uma síntese. Poxa, eu sou editor, eu olho aquilo e eu falo, esses caras trabalharam duro tentando responder. O cara se deu o trabalho de mim que escreveu uma carta resumindo aquilo que ele mudou. Isso eu chamaria de ser elegante. Está sendo superior. A grande maioria já não faz isso, certo? A grande maioria faz a carta aos revisores e beleza, tu está fazendo uma coisa diferente, certo? Que é uma carta ao editor. Eu acho bacana. Então, aqui, por exemplo, nós agradecemos a oportunidade de revisar e resubmeter nosso manuscrito. Por favor, achem anexo a última versão do nosso paper, escrito pelo Eduardo Cadori, pela Miriam, etc., tal, no qual foi revisado de acordo com os comentários e sugestões dos revisores. A lista detalhada de mudanças e respostas dadas por nós, por ponto a ponto, ela está num documento separado. O seguinte é um breve sumário das principais mudanças feitas no paper. Então tá aqui, ó. O paper foi mandado para uma companhia de edição profissional de inglês. Nós corrigimos todos os equívocos pedidos pelos revisores. Olha, tem que ter corrigido para botar isso, mas enfim, né? Tu acredita que sim? Nós providenciamos informações adicionais sobre a taxa de produção de força, espessura muscular e qualidade muscular. Nós providenciamos informações adicionais sobre análise estatística. Nós melhoramos a apresentação dos resultados. Vejam que eu não estou sendo nada específico, eu estou sendo super genérico.
nós encurtamos e melhoramos a discussão. Dentro do meu ponto de vista, foi o que nós fizemos. Mas, claro, tu não vai dizer que dentro do meu ponto de vista está melhor, não. Eu sou categórico. Nós melhoramos a discussão. Pronto. Né? E nós corrigimos alguns detalhes das figuras e tabelas. Nós queríamos agradecer aos revisores e editores pela atenção emprestada ao nosso trabalho e a gente espera que essa versão do trabalho ela preencha os requerimentos pelo editor e seja agora já pronta para publicação na revista. Gente, a minha opinião, acho que isso pega muito bem. É um trabalho a mais, a gente sempre tem muito trabalho, mas eu acho que vale a pena, é o detalhe, certo? Tu está tentando fazer o quê? Tu tem 3 revisores, certo? Tu manda um artigo respondido. Tem revista que é muito pouco tolerante a um artigo R2, certo? Então, tem revistas que sabe, as principais revistas médicas com fator de impacto, né? Enfim, tu não pode dar mole de... Então, assim, vamos dizer que assim, o cara... Um revisor, 2 ali, um pediu minor comments, um pediu major comments e o outro aceitou. De repente, esse major comments pode fazer o editor, mas então já era. Não toleramos R2. Ou, de repente, esse editor viu que tu está muito empenhado em tornar o teu artigo compatível com a qualidade da revista, certo? Então, o objetivo da carta ao editor é trazer o editor para o teu lado. É ele ver que tu está realmente dando duro e fazendo o máximo para tornar aquele artigo compatível com a qualidade da revista. Antes de chegar no final, eu quero dar alguns exemplos aqui. Deixa eu ver se eu tenho... Não. Material... o que eu considero como exemplo de carta ruim. E essa carta ruim é minha mesmo, tá, gente? Tá? Como pedido, os verbos das frases da hipótese foram modificados. Como recomendado, o termo economia neuromuscular foi cuidadosamente explicado na introdução e no desenho experimental. Tipo, vocês estão me ouvindo? Saiu um aviso aqui do tempo esgotou. Não tem tempo. Tá. Então, assim... Tá, então, assim, tipo, eu fiz tudo que eles pediram, só que a minha carta-resposta é um abstract, certo? Isso eu considero uma carta ruim hoje em dia. De novo, fui eu que escrevi essa carta. Esse artigo está publicado, certo? Mas ele poderia não estar nessa revista, estar numa revista pior, porque eu, na época, fazia dessa forma, certo? Não estou dizendo que esteja errado, gente. Eu fazia dessa forma. Como revisor, hoje eu vejo a diferença de ser mais claro, de perder mais tempo na carta-resposta e, ao mesmo tempo, ver as modificações feitas na carta-resposta, certo? Vamos pegar um outro exemplo. Exemplo de carta boa. Radori, não sei se para todo mundo, mas para mim está aparecendo só o PowerPoint ainda. Não sei se está abrindo os arquivos. Tô. Tá, então peraí. Deixa eu ver como é que eu posso fazer. Tu tem que mudar o compartilhamento da tela para outra tela. A gente não viu a tua carta ruim, viu? Tá, eu abri a carta ruim de novo. Como é que eu faço esse compartilhamento agora? Fecha o compartilhamento e abre um outro no que tu quer. Tá, beleza. Ao menos eu faço assim. Ali no share screen tu pode selecionar screen, daí aparece tudo que tu modificar na tua tela vai aparecer aqui para nós. Tá, agora é que não sei por que não está aparecendo na arquivos aqui. Não. Ué. Não está aparecendo aqui, ó. Achei. Agora vocês estão vendo? Sim. Tá. Olha só. Então isso aqui é um exemplo de carta ruim, entre aspas, certo? De novo. Tá ali. Como pedido, os verbos da hipótese foram modificados. Como recomendado, o termo economia neuromuscular foi cuidadosamente explicado. Ele foi cuidadosamente explicado. Só que eu dei a oportunidade do cara voltar no meu artigo e achar mais coisas. Se eu tivesse colocado aqui, ele teria ficado satisfeito. Por quê? Eu estou poupando o trabalho para o revisor. Eu estou trazendo o revisor para o meu lado. Isso eu acredito que seja uma estratégia. Vocês continuam vendo a carta ruim? Não, agora foi para outra.
Para outra? Tá, então olha só o que eu considero uma carta boa, tá? Isso aqui é a primeira página, tá, gente? Vou pular lá para outra página. Onde é que eu quero chegar aqui? Estou tentando achar o número de página. 48. Não necessariamente uma página tem que ser 48. Uma carta-resposta tem que ter 48 páginas, certo? Mas, olha aqui, ó, por exemplo, em relação às limitações do estudo, ó, o revisor está certo. Essas limitações foram... Eu não entro muito em detalhes na minha resposta para ele. Eu digo, olha, foi modificada como segue. Página 18, primeiro parágrafo. Está aqui o parágrafo na íntegra. E na página 20, na linha 5 e 9, está aqui o parágrafo na íntegra, certo? Então, eu estou colocando todo o texto nessa parágrafo. Às vezes, eu agradeço. Ah, obrigado pela sugestão. Só que, no entanto, essa sentença ela não existe mais. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. O termo relativo provavelmente deveria ser inserido. Daí, nós gostaríamos de gentilmente pedir para manter essa frase de acordo com a forma. Eu não citei porque eu não tinha como citar a referência aqui. É uma forma pessoal de expor a frase, mas eu estou pedindo isso de forma polida, certo? E não assim, nós não concordamos com o revisor, a gente acha que a frase tem que ser assim. Querendo ou não, tu está dizendo exatamente a mesma informação. É a maneira com que tu está dizendo, certo? Vamos dizer que se o revisor estiver com muito mau humor, tu tem uma chance melhor, certo? Dele concordar contigo, certo? Então, gosto muito de pedir desculpa quando eu cometo erros. Então, aqui eu errei o nome de uma referência. Em vez de colocar simplesmente só corrected as asked, eu coloco, olha, me desculpa pelo erro, né? Na verdade, tu está reconhecendo o erro e aí em si corrigir. Então, assim, sempre quando eu cometo um erro gráfico de escrita, eu sempre peço desculpa, ou até de dados, eu sempre peço desculpas antes de dizer que isso foi corrigido. E quando é um erro simples, eu nem exponho ali. Eu coloco, corrigido conforme pedido. Mas eu peço desculpa pelo erro, estou sendo polido, certo? Então, estou tentando achar aqui um outro exemplo de o revisor está absolutamente certo. Tá? Então, às vezes, até, digamos, o grau das mudanças é a mesma, só está variando a forma de dizer, certo? E eu estava tentando achar um de may be right. E, às vezes, quando não está certo, que ele não tem certeza que ele está certo, mas tu acha que a forma que ele está te pedindo é uma outra forma, que pode ser, que não vai tornar aquilo que tu quer dizer diferente do que tu quer dizer, certo? The reviewer may be right e tu segue o barco e enfim, e responde, muda o que ele quer que tu muda ou não muda, certo? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento, compartilhar a tela. Cadê? Tá aqui. Enfim, gente, o que eu tinha para falar era isso e espero que tenham aproveitado. Meu e-mail é esse aí. Eu queria mais uma vez agradecer ao Crua pela oportunidade de participar das reuniões do grupo aí de novo depois de tanto tempo, né? E sempre o GPAT faz parte, vai sempre fazer parte da história, da minha história, da minha carreira. Aprendi muito e, obrigado pela oportunidade. E agora fico aberto para quem quiser perguntar mais alguma coisa. Fiquem bem à vontade.